Bom, bom dia a todos. De início, cumprimentar aí todos os participantes e todos os integrantes da mesa. Faço, em primeiro lugar, na pessoa do meu amigo desembargador Marcos Abra, mas também não posso deixar de cumprimentar a doutora Eduarda, presidente, aí, coordenando os trabalhos, doutor Marcelo, doutor Thomas. Agradecer o convite, né, que me foi feito pelos queridos amigos Walter Lobato e Leonardo Alvim. Dizer que é uma enorme honra poder estar participando, né, do 23º Congresso Internacional da ABRADET, o maior e melhor Congresso de Direito Tributário do Brasil. Qualquer palestra que envolva isonomia e extrafiscalidade, por si só, é desafiante, né? Para mim, o tema é especialmente interessante porque me dispus a estudá-la no mestrado, foi objeto da minha dissertação, né? O controle dos benefícios fiscais, né? E, então, me dedico já há algum tempo a estudar o tema. Contudo, por limitações aqui de tempo, né, e tema, como disse, extremamente desafiador, instigante e complexo, mas temos um tempo regimental a ser cumprido. Por conta disso, resolvi dividir minha apresentação, né, em 5 tópicos aí, e de forma que possamos estabelecer algumas premissas e desenvolver o raciocínio de forma linear para chegarmos a uma conclusão. Bom, vejam, a igualdade ela ocupa o centro dos debates filosóficos, jurídicos e políticos há séculos, né? Lembro aos senhores que a clássica lição, né, ou definição de igualdade de Aristóteles remonta a mais de 300 anos, né, antes de Cristo. Né, aquela clássica lição que todos nós conhecemos de igualdade, de tratar igualmente, né, os iguais desigualmente, os desiguais na medida das suas desigualdades, remonta a mais de 300 anos, né, antes do nascimento de Cristo. De lá para cá, o tema não só não perdeu importância, como se agigantou. Na obra do professor Marciano Seabra de Godoy, né, um clássico primoroso, Justiça, Igualdade e Direito Tributário, ele bem coloca que a igualdade, em virtude da igualdade, ou por conta da igualdade, várias revoluções foram tramadas, reis e rainhas coroados e decapitados, teorias foram construídas e desfeitas. Então, veja, um tema sempre atual e que tem, né, impacto direto nos acontecimentos históricos aí no desenvolvimento, né, da humanidade. As constituições modernas, atentas a isso, prevêem a igualdade como um valor fundante, né, um valor fundamental. A Constituição de 88 não é diferente, e a igualdade, como nós sabemos, está previsto lá no artigo 5º caput. Né, trata-se de uma regra que na verdade, consagra a ideia de que a lei não deve ser fonte de privilégio ou de discriminações, mas sim uma fonte de regulação da vida em sociedade, tratando de forma igual aos seus cidadãos. No campo do direito tributário não poderia ser diferente. A igualdade também tem importância fundamental e ocupa também o centro das reflexões. O Constituinte também, atento a isso, prescreveu ou proibiu o tratamento desigual entre contribuintes lá no 150, inciso 2, que nada mais é do que uma consagração do princípio da igualdade do artigo 5º caput, né? Contudo, a igualdade oferece alguns desafios, né? Tem algumas dificuldades para tratarmos da igualdade, principalmente por conta do seu conteúdo vazio, né, e seu caráter relativo. Veja, ao contrário da identidade, que é absoluta, a igualdade é sempre relativa, pondo-se sempre numa relação entre dois sujeitos, né, com base num critério ou medida de comparação. O professor Humberto Ávila explora bem isso no livro dele, Teoria da Igualdade. Então, percebam, a igualdade apresenta-se como uma categoria relativa. Então,
dois contribuintes estão em situação equivalente, tomando-se por base um critério ou medida de comparação. Estão em situação equivalente por terem a mesma capacidade contributiva, estão em situação equivalente por estarem sujeitos ao mesmo regime jurídico de tributação, lucro real, lucro presumido, enfim. A igualdade importa em responder, né, a seguinte indagação: iguais em relação a quê? Né? Então, em razão desse conteúdo vazio da igualdade, não é possível dizer que a igualdade, que exista um critério ou medida de comparação inerente à igualdade. Para se trazer critérios ou medidas de comparação ou evitar discriminações no campo tributário, né, se vale, né, utilizamos, né, das ideias de justiça que são trazidas para o campo tributário, bem como das vedações ou determinações constitucionais explícitas. Então, para a maior parte das ordens constitucionais contemporâneas, o principal critério de comparação em matéria tributária é a capacidade econômica dos contribuintes. Então, o principal critério de repartição dos encargos tributários é a capacidade econômica. Dito de outra forma, o principal critério de comparação entre sujeitos ou contribuintes é a capacidade contributiva. Está previsto lá no texto constitucional, 145, parágrafo 1º, né, e orienta, como eu disse, a repartição dos encargos tributários como regra. Contudo, a capacidade contributiva não é o único critério ou medida de comparação a ser utilizado no direito tributário. Por vezes, a capacidade contributiva vai atuar como um subprincípio da igualdade que vai ser sopesado diante de outros princípios ou valores. Exemplo claro disso, dessa mitigação da capacidade contributiva, é a utilização de normas extrafiscais, né? Conquanto exista aí alguma divergência quanto à definição da extrafiscalidade, o professor Chueri tem uma posição um pouco diferente. Em linhas gerais, a doutrina converge para uma definição de que a extrafiscalidade seria a utilização de normas tributárias com fins predominantemente não arrecadatórios, né? Então, no Estado liberal clássico, tinha-se muita resistência à utilização de normas tributárias, né, com fins não arrecadatórios. Por quê? Predominava a ideia de intervenção mínima do Estado na economia e na sociedade. Então, pugnava-se por uma tributação o mais neutra possível. Entretanto, não se pode negar que o Estado moderno impõe determinados deveres ou funções, né, as constituições modernas impõem determinados deveres ou funções aos Estados, né? E nesse conteúdo, nesse contexto de Estados modernos, a tributação regulatória é largamente utilizada como forma de intervenção do Estado na ordem econômica e social. Então, parece fundamental, nesse contexto, compatibilizar a capacidade contributiva, né, que é o principal critério de repartição dos encargos tributários, com as normas extrafiscais. O professor Humberto Ávila, por exemplo, ele diz que nos tributos onde se tem a busca por uma finalidade extrafiscal, a medida de comparação não é a capacidade contributiva. Contudo, ele observa que, ainda assim, é preciso que a medida de comparação escolhida pelo legislador ela guarde relação de pertinência, né, conjugada e fundada com a finalidade extrafiscal escolhida, bem como que ela se insira dentro das atribuições daquele ente que adotou o meio extrafiscal, o instrumento extrafiscal. Vejam, no campo, né, da intervenção do Estado na ordem econômica, se vê com muita clareza essa utilização de normas extrafiscais em defesa da concorrência, em defesa do meio ambiente, com a finalidade de reduzir desigualdades regionais ou sociais. Nesses casos, então, a capacidade contributiva ela sofre temperamentos ou mitigação, né, em prol desses interesses ou valores ou princípios maiores. Bom, e os benefícios fiscais?
Bom, os benefícios fiscais são a principal forma de manifestação da extrafiscalidade, né? A extrafiscalidade se manifesta, sobretudo, através de benefícios fiscais. E aqui faço um corte metodológico para dizer que utilizo aqui a expressão benefícios fiscais como sinônimo de benefícios tributários. O que quero dizer com isso? Que benefícios financeiros ou creditícios estão fora da minha avaliação aqui, da minha temática. Então, subvenções, subsídios estão fora aqui da minha abordagem. A minha abordagem se refere, friso, a renúncias tributárias, benefícios e incentivos tributários. O que são? Em linhas gerais, são normas que importam em desoneração para determinados segmentos de contribuintes que não se submetem à regra geral de tributação daquela espécie de tributo, né? Tudo isso com a finalidade de se obter objetivos de interesse do Estado. Dessa forma, então, passa a ser essencial compatibilizar isonomia tributária, capacidade contributiva, com a concessão de benefícios e incentivos tributários, estabelecendo os limites à concessão e manutenção dessa espécie de renúncia tributária, renúncia de receita, né? Vejam, isso porque, não raras vezes, a concessão de um benefício tributário importa no afastamento de capacidade contributiva de pessoas jurídicas, por exemplo, com elevada capacidade contributiva, mas se persegue ali um fim que não é meramente arrecadatório. Fins, então, que podem justificar a utilização desse instrumento. Vejam, o tema cresce em importância a cada dia, sobretudo em momentos de crise fiscal como a que estamos vivendo. Estava assistindo aqui a palestra anterior, onde se falou sobre desoneração de folha, e uma das alternativas que o governo aponta como possível para compensar a desoneração de folha seria a redução de alguns benefícios, né, o corte de alguns benefícios. O governo federal também tem uma ideia de propor cortes aí progressivos dos benefícios fiscais até 2021, alguma coisa assim, reduzindo, né, o percentual da carga do PIB. Fato que hoje nós temos em torno de 4% do PIB de benefícios tributários, em torno de 303 bilhões de reais. Ano passado, nós tivemos 290 bilhões de reais, 4,3% do PIB. Trouxe aqui uma tabela que mostra a evolução desse gasto, né, dessa receita, dessa renúncia de receita de 2011 para cá. Ela foi extraída, né, com base em dados da Receita Federal, e mostra que houve quase, entre 2011 e 2019, né, a tabela vai até 2017, mas entre 2011 e 2019, quase dobramos, né, em valores totais, os gastos com benefícios tributários. Enfim, a importância do tema é sobremaneira, né, não temos como negar. E visto isso, sobre a importância sobre a ótica dos valores envolvidos, retomamos o raciocínio para as formas de controle. O estabelecimento de uma forma de controle, tanto na concessão quanto na manutenção, revogação, que estabeleça segurança ou parâmetros concretos para os que militam na área. A doutrina tem convergido, né, no sentido da utilização do princípio da proporcionalidade, como uma forma de controle para a concessão e manutenção de benefícios tributários. Então, a concessão do benefício tributário ficaria vinculada à existência, né, de valores que, no caso concreto ali, afastassem ou mitigassem a capacidade contributiva, sempre submetido ao crivo do princípio da proporcionalidade. Em outras palavras, para que se alcance ali a finalidade extrafiscal de forma válida, constitucionalmente válida, seria necessário que os fins, né, envolvidos ou perseguidos pela finalidade extrafiscal suplantassem ali no sopesamento valores como igualdade, capacidade contributiva, né, cânones da ordem econômica, né, dentro daquela ordem de máximas do princípio da proporcionalidade. Então, em primeiro lugar, nesse contexto, seria necessário que a medida fosse adequada, né,
que fosse uma medida que produzisse efeitos que contribuíssem para a promoção gradual daquele fim extrafiscal. Né? Uma medida adequada, por exemplo, seria a redução do alíquota de IPVA para proprietários de veículos a gás, né? Uma finalidade aí de defesa do meio ambiente. Nesse ponto é importante destacar que a máxima da adequação ela tem, na verdade, um critério negativo. Né? Não se impõe, não se determina de plano tudo, mas sim se excluem algumas coisas, se excluem os meios evidentemente inadequados. Um meio totalmente inadequado, por exemplo, seria uma concessão de benefício fiscal sob a justificativa de defesa do meio ambiente, reduzindo a carga de determinado tributo, mas que impactasse num tributo correlato que fosse extremamente poluente. Então, me parece que, nesse caso, seria um meio evidentemente inadequado. Uma questão também interessante seriam as espécies tributárias aptas a veicular benefícios tributários. Tem uma discussão na doutrina se seriam somente os impostos ou outras espécies, como taxas e contribuições sociais. Me parece que, com o devido cuidado, é possível, sim, compatibilizar taxas e contribuições sociais com a concessão de benefícios tributários, mas com cuidado de se analisar sempre a finalidade e a estrutura de cada tributo e a finalidade extrafiscal buscada. Né? Necessária é a medida que, dentre todas aquelas adequadas e disponíveis, provoca a menor restrição possível aos valores e princípios envolvidos. Então, aqui, ao contrário do que acontece na adequação, onde se tem uma eliminação de meios, se exige um pouco mais do legislador e do executivo. Contudo, também não se impõe que o executivo e o legislativo, de plano, escolham de forma contundente ou sem sombra de dúvida aquela medida menos onerosa. Tem uma certa liberdade de conformação. Também se vê na doutrina alguns doutrinadores questionando nesse contexto da necessidade, a própria necessidade em si da concessão de benefícios tributários. Se eles poderiam ser utilizados apenas, ou se eles deveriam ser utilizados apenas como uma última ratio. Né? O professor Paulo Caliendo, do Sul, é um dos que defende essa linha, e ele sustenta que somente em último caso se deveria fazer o uso de benefícios tributários, tendo em vista a intervenção na ordem econômica e a própria restrição a alguns direitos envolvidos. Não me parece também que é o caso, né, como eu falei, nos modelos de Estado moderno, é amplamente reconhecida a possibilidade de intervenção do Estado na ordem econômica e social, então não me parece ser o caso de se limitar os benefícios a somente última ratio. Bom, proporcional ao stricto sensu é a medida de comparação em que os efeitos positivos decorrentes da utilização daquela medida extrafiscal superam os efeitos negativos decorrentes da sua utilização. Aqui é feita uma análise uma ponderação com base nos valores envolvidos. Né? Então, eventual benefício concedido com aquele, eventual ganho conseguido com aquele benefício tributário é sopesado com as restrições aos valores e princípios envolvidos, como igualdade ou outros valores, como cânones da ordem econômica, por exemplo. Bom, o que é essencial, o que me parece essencial destacar nesse ponto é que, ao contrário do que alguns ainda sustentam, a simples menção à finalidade extrafiscal não é suficiente para se garantir a legitimidade daquela medida, ou constitucionalidade daquela medida. É preciso mais, e é isso que nós defendemos aqui. É preciso que aquela medida ela seja submetida ao crivo da proporcionalidade. Né? E aí, submetida à análise de adequação, necessidade e proporcionalidade stricto sensu. Bom, já me encaminhando aqui para o final e respeitando rigorosamente o tempo que me foi
dedicado. E, apenas retomando aqui, só para encerrar um ponto que eu também acho importante, são os legitimados a exercer o controle. E, falando bem rapidamente, primordialmente, me parece que os legitimados a fazer essa análise dos benefícios, tanto na concessão quanto manutenção, e eventual revogação, essa análise primordialmente cabe ao Executivo e ao Legislativo. Por quê? Em virtude da separação de poderes da ordem democrática. Então, me parece que só a análise a cargo do Judiciário deve ficar restrita, aí, numa atividade de autocontenção, a utilização ou afastamento de benefícios que sejam evidentemente inadequados, indiscutivelmente desnecessários ou flagrantemente desproporcionais. Então, adotando linha aí, similar que o professor Daniel Sarmento utiliza, é uma linha de autocontenção do Judiciário na análise dos benefícios tributários à luz da proporcionalidade. Mas, e agora, de verdade, me encaminhando aí para o final, eu coloco aí, e aí me permitam ler essas duas citações de dois livros aí clássicos, de direito tributário e financeiro, um nacional e um americano, que nos fazem refletir. Porque, ao contrário de alguns, eu não vim aqui com a pretensão de trazer verdades, mas sim dúvidas e reflexões. E uma frase interessante que o professor Ricardo Lobo Torres, saudoso Ricardo Lobo Torres, já dizia nos idos de 2002, 2003, que é a época desse tratado dele de direito tributário e financeiro, ele falava o seguinte: olha, alguém sempre paga pelos benefícios concedidos ao trem. Então, assim, dentro da ótica de um orçamento limitado e cada vez mais enxuto e sujeito a cortes, é importante a gente ter isso em mente. E, na doutrina norte-americana, o mito da propriedade, professores Liam Murphy e Thomas Nagel são professores da Universidade de Nova York. O livro, para quem não conhece, recomendo fortemente, facilmente encontrado aqui também no Brasil, e aqui, obviamente, a versão em português. Eles dizem o seguinte: olha, toda vantagem tributária é uma redistribuição que vai daqueles que não têm vantagem para os que a têm. O excedente de renda que esses últimos conservam à sua disposição tem de ser coberto por impostos mais altos cobrados dos primeiros. Então, meus amigos, e agora de verdade, encerrando, a reflexão que eu coloco para os senhores. A conta precisa fechar. E se alguém tem um benefício, seja fiscal, seja tributário, seja financeiro ou creditício, alguém vai pagar por isso. E, em geral, somos todos nós. Fica aí para reflexão. Muito obrigado.